Nós olhamos para a palavra de Deus em busca de orientação e é isso que eu desejo fazer hoje com os irmãos aqui, fazê-los refletir e refletir junto com vocês sobre a palavra de Deus. É importante que nós a leiamos na passagem específica onde esse assunto é tratado. Então, se você está aí acompanhado da sua Bíblia, eu peço que você a abra para o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós leremos dos versículos 2 a 16. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 a 16. Antes de nós lermos, vamos pensar um pouquinho sobre essa carta. A primeira carta de Paulo aos Coríntios pertence àquele conjunto de cartas que nós poderíamos chamar de cartas eclesiológicas, cartas de Paulo voltadas para a igreja e o seu funcionamento. São cartas provocadas por situações específicas no contexto dessas igrejas e que foram motivadas pelo desejo do apóstolo Paulo de corrigir dificuldades ou problemas, de apresentar a maneira pela qual a igreja devia responder a essas situações. O objetivo dessa carta é promover entre a igreja maturidade espiritual. É isso que essa carta foi escrita, promover a maturidade espiritual na igreja. Maturidade é a capacidade de refletir a mente de Jesus Cristo no viver como igreja. Essa é a preocupação de Paulo. E basicamente ele vai dizer nessa carta que a verdadeira maturidade espiritual promove relacionamentos em que o poder libertador e a graça unificadora de Jesus Cristo se manifestam. O poder de Jesus de nos libertar de nossos antigos hábitos pecaminosos, de nossos antigos pensamentos humanos, e a graça que é capaz de unir pessoas de origens diferentes, contextos diferentes, hábitos diferentes, famílias diferentes, num corpo em que o amor prevaleça sobre o conhecimento, que o amor prevaleça sobre os dons e o seu uso, que o amor prevaleça sobre os hábitos sociais que essas pessoas trouxeram para a igreja. Esse é o contexto dessa carta, é o contexto desse capítulo. Maturidade espiritual. Maturidade não é apenas idade. Maturidade é a aplicação da mente de Jesus Cristo às diversas situações e relacionamentos da vida. Eu gostaria que essa fosse a tônica do nosso estudo hoje aqui. A maturidade é a aplicação da mente de Cristo às situações, aos problemas, aos relacionamentos que nós enfrentamos no nosso dia a dia como igreja. Então eu vou ler a passagem, os irmãos podem acompanhar em suas versões. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como eu vou-las entreguei. Ontem eu lhes disse que Paulo usava de ironia. Esse aqui é um dos exemplos de Paulo usando ironia, porque ele diz que eles lembram e logo em seguida vai dizer para eles que eles não estão lembrando como deveria. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Aqui Paulo pode estar fazendo um jogo de palavras, depois de ter dito que o Cristo é o cabeça do homem, ele fala que o homem que ora com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, dizendo a eles mesmos e também ao Senhor Jesus Cristo. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. Mesmo princípio se aplica, porque é como se a tivesse rapado. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso encosquear-se ou rapar-se, cumpre usar véu. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus.
Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Essa é uma tradução infeliz, para não dizer errada. Lhe foi dado correspondendo à necessidade de uma cobertura. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Não temos tal costume, nem nós, nem as igrejas de Deus. Muito bem, eu vou colocar aqui a tela o que eu chamei de leituras atuais dessa passagem. A primeira carta aos Coríntios é cheia de passagens que causam dificuldades para nós, a maioria das vezes porque estamos um pouco distantes daquela região, daquela cultura, dos problemas daquela cidade e daquela igreja, e tentamos lidar com eles de maneiras que não são adequadas. Há pessoas que se confrontam com essa questão e dizem que tudo deve ser ignorado como apenas uma tradição. Os últimos 50 anos foram os anos em que tradições de igreja e de outras entidades sociais foram jogadas pela janela sem muita cerimônia. E usando uma própria palavra do texto, pessoas dizem que hoje nós não deveríamos nos preocupar com essa passagem, particularmente no que diz respeito ao uso do véu pelas mulheres na igreja, porque elas são apenas tradições, ou este uso é apenas uma tradição. Particularmente para gerações mais novas, a palavra tradição tem um sabor assim, um tanto quanto para ensopado de jiló com quiabo, né? A tradição não é aquela coisa que a gente quer pedir assim no prato do dia, né? Você não veio em um restaurante assim, ensopado de jiló com quiabo, mas deve ter alguém que gosta. Pelo menos um de cada vez, né? A gente precisa explicar isso um pouquinho mais para frente, que vamos fazer. Outra leitura dessa passagem é que ela trata de uma questão cultural, e por isso é limitada ao período em que a carta foi escrita, primeiro século da era cristã, e especificamente ao local ao qual a carta foi dirigida, a cidade de Corinto. Nós não encontramos menção a esse problema na carta aos Romanos, ou na carta aos Tessalonicenses, ou na carta aos Efésios, e na carta aos Gálatas, só lá em Corinto. Então é uma passagem coríntia. Por favor, não falem que é corintiana, isso é outra coisa. É uma passagem exclusiva daquela situação cultural na cidade de Corinto, onde havia uma tendência de trazer para dentro da igreja certas práticas que eram comuns na sociedade exterior, e onde mulheres cuja vida passada, anterior à sua conversão, era marcada por essa grande liberdade. Então Paulo teria dito, nesse contexto, esse tipo de prática é necessário. Uma terceira leitura atual de teólogos e escritores e pastores é que essa é uma passagem particular.
e deveria ser interpretada à luz de passagens mais universais, como por exemplo Gálatas 3:28. A gente precisa ler essas duas passagens, então deixa o dedo marcado aí em 1 Coríntios capítulo 11, e vamos dar um pulinho primeiro em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2 também é uma carta sobre a prática da igreja, e por isso dizem alguns particular para aquele período e para aquela situação. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Então, os que argumentam assim, sugerem que essa passagem, juntamente com 1 Coríntios 11, devia ser entendida num contexto mais amplo, que embora Paulo tivesse limitado nessas ocasiões a atividade feminina no contexto da igreja, o versículo que deveria dominar todo o pensamento dos cristãos sobre a relação homem e mulher no contexto da igreja é Gálatas capítulo 3, versículo 28. Eu vou ler. Dessarte, dessa forma, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E argumentam esses irmãos, e alguns que nem são irmãos, mas são estudiosos do Novo Testamento, que essa passagem deveria ser o filtro para que nós hoje não fôssemos contaminados pela particularidade dessas passagens de 1 Coríntios 11 e de 1 Timóteo capítulo 2. Então você passa 1 Coríntios e 1 Timóteo na peneira de Gálatas, e o que sai é que hoje todo mundo é igual, todas as responsabilidades são iguais, todos os papéis são iguais, todos os privilégios são iguais, tudo é igual entre homem e mulher. Vocês devem estar presumindo pelo meu tom de voz que eu não concordo com isso, né? E presumiram corretamente, realmente não concordo. Talvez a opinião mais radical sobre essa passagem venha de um grupo de pessoas que sugere que aqui o apóstolo Paulo deu uma espécie de cochilada, ou que talvez o Espírito Santo deu uma espécie de cochilada no que diz respeito a como essa passagem foi originada, como ela foi escrita. Eu já ouvi isso pessoalmente, num contexto de uma reunião denominacional, não é nem da denominação a que eu pertenço, nem é do seu movimento, mas de uma outra denominação, em que um indivíduo afirmou com todas as letras: Paulo aí não estava inspirado. Essa passagem entrou pela janela, por assim dizer, ou pela porta dos fundos na Bíblia. Aí Paulo teve um lapso, um escorregão e voltou a pensar como fariseu, não como cristão, porque os fariseus eram decididamente muito machistas e na sinagoga não havia espaço para a mulher falar. Ela participava do culto, ela cantava, ela recitava, mas ela não dirigia. E de repente Paulo teve aí um lapso e falou: não, vamos deixar como é que está para ver como é que fica, e por isso ela pode ser desconsiderada em termos de inspiração e inerrância. Agora nós temos que começar a pensar a respeito dessas leituras, porque sutilmente às vezes essas leituras passam a fazer parte do nosso pensamento. Foi Joseph Goebbels, que foi ministro de informação no governo desastroso de Adolf Hitler sobre a Alemanha, que disse que se uma mentira for repetida um número suficiente de vezes, ela vai se tornar verdade. Eu suspeito que isso às vezes acontece no contexto da igreja, à medida que nós começamos a ouvir certas vozes aí por fora, falando conosco e nos persuadindo de que o que Deus falou não é bem assim, e o que está sendo falado aí fora é que é realmente verdade. Vamos pensar um pouquinho sobre cada uma dessas leituras. Quando Paulo usa a palavra tradição, quando ele usa a palavra tradição, vocês que estão acompanhando no grego aí a palavra paradoxos, ele a usa de uma maneira um pouco diferente do que nós usamos. Nós temos a tendência de pensar que tradição
é algum hábito ou costume originado pelos homens e que passa a ser seguido por gerações seguintes sem questionamento. Simplesmente o que papai e mamãe fizeram, o vovô e vovó fizeram, o biso e a bisa fizeram, e assim sucessivamente. Essa ideia sobre o conceito de tradição é que leva pessoas a lerem essa palavra no começo da passagem e dizer, não, isso é simplesmente um hábito, um costume humano. Mas a palavra tradição nas Escrituras vai muito mais além e mais fundo do que essa ideia de ser simplesmente um hábito social transmitido de uma geração para outra. Quando Paulo usa a palavra tradição, ele se refere a coisas das quais nós não gostaríamos de abrir mão de uma geração para outra, simplesmente porque o mundo mudou, simplesmente porque agora as coisas já não são mais como no tempo do papai, da mamãe, do vovô e da vovó. Em 1 Coríntios 11, nesse mesmo capítulo, no versículo 23, nós lemos Paulo se referindo à ceia do Senhor como uma tradição. É verdade que a palavra, o substantivo não está presente aí, mas o verbo relacionado a ele está presente. No versículo 23, Paulo diz, e eu vou traduzir diretamente do grego, porque eu recebi da parte do Senhor aquilo que também tradicionei a vocês. Paulo usa um verbo que é ligado na sua raiz à palavra tradição. Nós não temos esse verbo em português e por isso traduzimos entreguei, mas a força do verbo é justamente essa. Assim como eu comecei a falar com vocês sobre a tradição do uso do véu, agora eu estou falando com vocês da tradição da ceia do Senhor. E não é tradição no sentido de que vai ser um copo só e um pão só, ou vários pães e vários copos. É a história, é o conteúdo, é a realidade da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, da sua entrega no nosso lugar, e como partilhar dessa cerimônia nos faz lembrar o que Jesus Cristo fez e nos faz ansiar pela sua volta e nos faz olhar para dentro de nós para ver se estamos vivendo de uma maneira digna daquele sacrifício de Jesus e olhar ao nosso redor para ver se estamos amando os irmãos como deveríamos, aceitando-os de maneira madura como irmãos em Cristo no contexto da igreja. Esse é um conceito que Paulo exprime pelo verbo tradicionar, passar como um ensino vindo de Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, Paulo dá um outro exemplo do que ele chama de tradição. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, a carta está falando sobre a segunda vinda de Jesus, o estabelecimento do seu reinado, o período que antecede a isso, que nós chamamos de tribulação. E no versículo 15, capítulo 2, Paulo diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Firmes no quê? Na fé. E guardai as tradições que vos foram ensinadas. O contexto dessa carta é a segunda vinda de Jesus Cristo. Paulo também chama isso de tradição. Por que nós estamos olhando dessa maneira? Porque a palavra tradição na Bíblia é muito mais rica em significado e em implicações para nós do que a igreja atual tem entendido a palavra. Não estamos aqui apenas falando de hábitos sociais, estamos falando de verdades espirituais que precisam ser assim tratados com respeito e com obediência. Então, quando Paulo lá no segundo versículo do capítulo 11, o primeiro daquele assunto, fala sobre o uso do véu e usa a palavra tradição, ele está dizendo, esse é um ensino oral, um ensino apostólico, e precisa ser assim considerado. Não é a opinião de um professor do século XX ou XXI, é a palavra de Deus para a igreja dada oralmente por meio de um apóstolo. Na verdade, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, Paulo faz questão de dizer, quer oralmente, quer por palavra, quer escritamente, por epístola. Então, a tradição, no sentido neotestamentário do texto, está ligada à própria transmissão da palavra de Deus para nós em forma escrita. É um caso muito sério.
Nós não podemos descartar esse capítulo e as suas implicações, e as implicações não são apenas para as mulheres, eu quero chegar nesse ponto também. As implicações são muito mais profundas do que simplesmente dizer, eu vou seguir uma prática porque ela tem várias décadas de existência. Não, é porque ela vem do Senhor, essa é a questão. A segunda observação tinha a ver com a questão de costume social, que Paulo estava simplesmente refletindo uma preocupação típica da época e do lugar onde a igreja de Corinto estava localizada. Agora, de todos os argumentos que Paulo poderia utilizar lá em 1 Coríntios capítulo 11, o argumento social, o argumento do simples contexto social, foi o único que ele não usou. As pessoas vão lá para 1 Coríntios 11 e dizem, Paulo está argumentando apenas em termos sociais. E a resposta é, não, ele nem toca nesse assunto. Ele não vai dizer, olha, é assim que os gregos ou os romanos fazem. Ele não vai dizer, é assim que os judeus fazem. Ou assim que os fariseus, na cuja escola eu fui treinado, fazem. Ele nem sequer menciona isso. Porque a questão fundamental para ele não é o que o homem pensa, seja um ou vários ou muitos. A questão fundamental é o que Deus pensa sobre o assunto. E todos os argumentos que Paulo usa, nós vamos ver os argumentos que ele usa nessa passagem, nenhum deles tem a ver com a questão social. Na verdade, ele sugere que não era uma questão só de Corinto. É por isso que no final da passagem, ele fala essa frasezinha muito interessante, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11, 16. Ele diz assim, Corinto, vocês estão se levantando contra a autoridade, não só de mim, que sou um apóstolo de Jesus Cristo, mas o peso da opinião das igrejas de Deus. Vocês não são a única igreja que existe. Vejam o que está acontecendo nas outras igrejas. Veja o que está acontecendo em Filipos, veja o que está acontecendo em Éfeso, veja o que está acontecendo na Galácia, veja o que está acontecendo em outras igrejas aí próximas a vocês. Vocês estão querendo se levantar, não apenas contra a palavra de Deus, que já é erro suficiente, mas vocês estão querendo esnobar os seus irmãos, dizendo, eles estão errados, só nós aqui estamos certos. Aliás, quem estava aqui ontem à noite, lembra que os coríntios eram um nariz para cima, assim. Gostava de olhar para os outros assim por cima do ombro. Nós somos os melhores, nós é bom e o resto é ruim. Essa é a ideia dominante em Corinto. E por isso Paulo diz, se vocês querem até pensar em termos sociais, saibam que vocês estão absolutamente sozinhos nesse espaço. As igrejas de Deus não pensam como você. Então, quando se você ouvir alguém argumentando contra o uso do véu e dizer que é apenas uma questão social, diga para a pessoa que usa esse argumento para você, me desculpe, eu creio que você não leu de maneira adequada 1 Coríntios capítulo 11. Se você observar essa passagem, vai ver que esse é justamente o argumento que Paulo não usa. Ok, vamos seguir em frente. Continuando com os nossos todavias aí, aquela outra argumentação de que Paulo está usando essa passagem aqui e ela deve ser subordinada ao pensamento de Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Paulo não está falando do mesmo assunto em Gálatas 3, 28. Em 1 Coríntios, ele está falando da ordem no culto e dos papéis relativos do homem e da mulher no contexto da igreja. O assunto é diferente. E por isso, um não pode servir para controlar o outro. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, ele fala da igualdade de privilégios concedidos a todo e qualquer tipo de crente, judeu, gentio, servo, patrão, homem e mulher. Na verdade, a gente precisa lembrar que ele usa um termo específico ali para homem e mulher, que não é o termo que ele usa normalmente nessas outras passagens que ele discute como homem e mulher devem se comportar na igreja. Em 1 Coríntios e também em 1 Timóteo, ele usa uma palavra que vamos dizer assim, talvez seja mais geral. Homem e mulher, aner, biné, na língua original. Em Gálatas 3:28, ele usa aquelas mesmas palavras que foram usadas lá em Gênesis, no hebraico e traduzidas para o grego, macho e fêmea.
Eu acho que Paulo faz isso deliberadamente para nós entendermos que não há uma distinção de sexo na maneira em que nós, ou de gênero, se você quiser usar outra palavra, no que diz respeito aos privilégios que nós temos na nossa relação com Deus. Nós cantamos durante a celebração da ceia vários hinos que falavam e usavam a linguagem típica do livro de Hebreus, à medida que Deus abriu um novo e perfeito caminho para todos os crentes por meio de Jesus Cristo. Na antiga dispensação havia privilégios diferentes para homem e para mulher. Nesta nova dispensação, nós ambos temos acesso, homem e mulher, independente de sexo, à presença direta e imediata de Deus. Deixa eu dar um exemplo que pode ajudar. No templo em Jerusalém, havia 3 pátios, ou 3 átrios, como a gente costuma cantar, né? No primeiro pátio podia entrar todo mundo, até os gentios, os cães, né, como os judeus chamavam, podiam entrar. Mas havia uma parede, nessa parede havia uma inscrição que dizia: se você é gentio, você vai passar dessa porta aqui correndo o risco da sua própria vida. Se você passar daqui, você pode não voltar, esse era o risco. Mas à medida que ele entrava, qualquer pessoa entrava e passava por esse lugar, descobria que ali só havia mulheres. Que os israelitas, homens, tinham ido um pouco mais para frente, para um pátio mais interior, onde não tinha nenhuma mulher. As mulheres todas ficavam no outro salão, vamos dizer assim, no outro pátio. Por quê? Porque na antiga dispensação, Deus havia determinado que isso fosse percebido como um sinal da autoridade maior que ele havia concedido para o homem. Mas que o privilégio da mulher chegar como adoradora de Deus estava ainda relacionado a essa questão da subordinação homem e mulher, conforme indicada na criação. Agora, em termos de privilégio, Deus diz: você pode se chegar, homem, você pode se chegar, mulher, diretamente a Deus, levando as suas orações, levando o seu louvor, levando aquilo que hoje é o nosso sacrifício, né? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Antes não, era o pai de família que levava o cordeirinho até lá e ele que sacrificava, a mulher ficava olhando de longe. Então Paulo está fazendo um contraste, não entre a igualdade, dizendo que o homem é superior à mulher, mas um contraste em termos de função no contexto do culto público. Isso é 1 Coríntios capítulo 11. Em Gálatas ele fala da igualdade de acesso que nós temos ao Pai. Agora, por isso, ele usa essa expressão: não tem nem judeu nem gentio. Os gentios tinham que ficar mais para trás ainda. Não há macho nem fêmea. As fêmeas tinham que ficar um pátio antes. Agora nós todos chegamos, judeus, gentios, servos, senhores, homens e mulheres, diante de Deus, livres para adorá-lo, livres para exaltá-lo, oferecer o nosso louvor e a nossa gratidão, sem barreiras. São 2 assuntos distintos e nós não podemos jogar uma passagem contra a outra para dizer que agora vale qualquer coisa na igreja. Esse ensino está correndo por aí, mas deveria ser rejeitado. Última observação: não devemos confundir condição igual com responsabilidade igual. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. O último daqueles argumentos, e o mais pernicioso, mais perigoso de todos, dizia que nessas passagens aí Paulo teve uma recaída do seu farisaísmo. Todavia, essa ideia de relegar qualquer passagem a um nível de sub-inspiração, isso aí é inspirado pelo no mucho, né? Isso aí é inspirado, mas está contaminado pelo pensamento humano de Paulo. Significa abrir um precedente extremamente perigoso, porque essa tem sido a atitude, a maneira de pensar de muitos intérpretes hoje, é que nós estamos vendo verdadeiras aberrações sendo permitidas e encorajadas no meio da igreja. Se isso vai ser verdade aqui, o que nós vamos dizer de passagens que falam sobre homossexualidade? O apóstolo Paulo não gaguejou nem pediu desculpas quando ele falou sobre esse assunto. Ele apresentou isso como uma aberração.
ele apresentou isso como uma escolha deliberada de pessoas que, conhecendo a verdade, preferiram rejeitá-la. Eu não tenho tempo, por causa do assunto aqui, de ler Romanos capítulo 1, de ler 1 Coríntios capítulo 6, e de descrever um pouquinho do que Paulo estava, contra o que Paulo estava reagindo. A ideia de que nós hoje estamos em tempos mais liberais, deveríamos aceitar esse tipo de prática como natural, é errado. A ideia de que isso é uma novidade na história da humanidade, por isso tem que ser aceito por aqueles que estão de mente mais aberta, é uma mentira. Há 2000 anos atrás, esse pensamento sobre a prática homossexual era muito mais rasgado, muito mais aberto do que é hoje. E aquilo que o apóstolo Paulo falou lá não é uma reação conservadora aos novos costumes do século 20 e 21. É uma realidade espiritual quanto a práticas antiquíssimas do homem, que não se tornaram menos pecaminosas com o passar do tempo. Mas alguns estão advogando isso agora, que Paulo errou na dose quando falou contra, que ele talvez estivesse falando apenas sobre a promiscuidade e não sobre os relacionamentos homossexuais monogâmicos. Esse tipo de conversa, gente, está em livros de teologia hoje, está nos manuais das igrejas, é um caso muito sério. E isso vem justamente porque nós começamos a fazer marquinhas na Bíblia, dizendo, essa aqui eu não tenho certeza se foi inspirada, quando as Escrituras confirmam para nós. Deus nunca mente, Deus nunca fala mentira, Deus nunca fala aquilo que não é verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus e, por isso, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a instrução na justiça. Nós precisamos guardar essas verdades em nossa mente. Por exemplo, hoje em dia, usando esse mesmo tipo de pensamento, pessoas estão argumentando e mais denominações estão aceitando essa ideia de que o pastorado está aberto para as mulheres e que nós devemos ser pastoras em nossas igrejas. E estão falando disso no contexto de função, não de ministério. Deus concedeu dons a irmãs aqui e em qualquer outra igreja que envolvem o ensino e o cuidado no contexto da igreja, mas não deu a função, a estrutura pastoral a ela. Eu costumo fazer uma distinção que talvez seja útil para vocês. Deus realmente concede a mulheres no contexto da igreja o ministério de pastoreio, mas não a função de pastorado. Ele capacita e dá dons para que irmãs ministrem entre si e ocasionalmente até ministrem no contexto da igreja como um todo, mas não em funções pastorais, mas em um serviço de pastoreio, falando em termos gerais. Afinal, se nenhum desses aí é o argumento que Paulo usou, quais são os argumentos dele para esse uso do véu? Vamos ver o que ele sugere para nós. Em primeiro deles, há um argumento teológico. Paulo começa com esse argumento, depois de dizer que eles guardam as tradições e se lembram de Paulo, ele começa a corrigir um pouquinho da maneira como eles estão lembrando de Paulo e das tradições. Vejam lá no versículo 3. Começando com o versículo 3, Paulo vai falar que há no contexto da Trindade e no contexto da criação uma hierarquia de funções. Isso é muito importante nós entendermos. Esse versículo 3 é um versículo favorito dos testemunhos de Jeová. É uma daquelas armadilhas que eles usam para pegar os incautos, quando eles vão pescar nos aquários evangélicos por aí. Eles falam, está vendo aqui, diz que Deus é o cabeça de Cristo. Se Deus é o cabeça de Cristo, Deus é maior que Jesus. Logo, Jesus não é Deus. Esse é o raciocínio dele. Totalmente errado. E o que a gente percebe aí, sabe que está errado, não é só porque o resto da Bíblia falou o contrário, mas é porque Paulo usa deliberadamente a palavra Christos, que significa ungido, que significa Messias. Então, o que Paulo está dizendo aqui não é que Deus é maior do que Cristo e por isso o homem é maior do que a mulher. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que, assim como o Messias
recebeu de Deus uma autoridade delegada sobre todo o homem, e assim como o próprio Messias se colocou debaixo da autoridade de Jesus Cristo, como nós já cantamos hoje de manhã. Os cânticos hoje de manhã foram encomendados, não é possível. Eles mostraram muito do que eu ia falar aqui. Assim como há essas duas hierarquias de função, de modo que Jesus é igual a Deus em sua divindade, mas recebe de Deus a sua autoridade como Messias. Assim como Jesus e o homem são iguais na sua humanidade, mas Jesus tem a autoridade delegada por Deus sobre os homens, assim marido e esposa são iguais na sua essência e nos seus privilégios, mas não são iguais nas suas funções. Esse sanduíchezinho que Paulo faz aí para colocar a relação marido-esposa, homem e mulher, no contexto da igreja local, é muito útil. Há igualdade, mas há também hierarquia. Há autoridades que são delegadas por aquele que está acima de todos, que é o próprio Deus. Eu estou sendo claro nisso aqui? Eu quero que seja entendido. Não quero que vocês achem bonito e depois vão embora e não entenderam o que eu falei. Marido e esposa, homem e mulher, são iguais nos seus privilégios diante de Deus, mas têm papéis diferentes e níveis de autoridade diferentes. Essa é uma questão de função, não de essência, não de ser, mas daquilo que nós fazemos. Há uma hierarquia de funções na Trindade, na própria Trindade e também na criação. Há uma questão que nós podemos chamar de doxológica. Isso tem a ver com a glória de Deus e como ela é manifesta e revelada. Eu vou voltar um pouquinho lá nos versículos 4 a 7, mas eu quero chamar a atenção para o versículo 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus. Paulo está lidando aí com coisas que vêm desde a criação, não vem da sociedade em Corinto, e nem da nossa sociedade, vem lá da criação. O homem foi criado para refletir aqui na terra a glória de Deus. Isso está refletido naquela passagem de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, quando Deus fala: façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso significa que quando Deus colocou aquele primeiro indivíduo aqui sobre a terra, era a sua intenção que ele, e junto com ele, a sua esposa, espelhassem a glória de Deus, pelo que eles eram e pelo seu relacionamento. E que também, como parte disso, espalhassem a glória de Deus. Crescei e multiplicai, enchei a terra e sujeitai. Então, essa relação direta entre o homem e Deus, mas indireta entre a mulher e Deus, porque passa pelo homem. Esse é o argumento de Paulo. O homem reflete a glória de Deus por escolha de Deus, quem não gostar pode reclamar com ele, de maneira direta. Mas ele designou que a mulher o faça de maneira indireta ou mediada, exaltando o homem que é a glória de Deus, demonstrando que aceita o papel que Deus concedeu a ela de completar essa imagem, porque embora Deus tivesse dito que tudo era bom, ele também disse: não é bom que o homem esteja só. Ouviram isso, rapaz? Foi Deus que disse isso. Dar-lhe-ei uma auxiliadora, uma ética, alguém que corresponda a ele e complete essa missão de juntos glorificarem a mim, Deus. Então, quando Paulo fala desse propósito doxológico, há uma atribuição de glória dentro dessa hierarquia. É por isso que Jesus podia falar: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste a realizar. João capítulo 17. É uma questão de função. Mantermos a nossa função glorifica a Deus. Jesus Cristo fez isso. Nós, homens, quando assumimos nossa responsabilidade de liderança espiritual, glorificamos a Deus. Vocês, irmãs, quando assumem o seu papel de apoio e ajuda para que essa glória seja de fato concedida, glorificam a Deus.
E na medida em que nós glorificamos a Deus dentro dessa hierarquia, nós nos sentimos mais realizados como pessoas, nós nos sentimos mais felizes como indivíduos, se estamos andando em fé e independência para com Deus. É comum ouvir de mulheres: eu me sinto frustrada por causa do meu papel, eu sou subordinada. E a resposta a isso não é muito agradável. A resposta a isso é: você não está reclamando do seu marido, você está reclamando de Deus. Porque foi Ele que deu essa responsabilidade de glorificar a Ele, motivando, animando, encorajando o seu marido a ser o líder espiritual no seu lar. Não assumir o papel no lugar dele. Eu sei que é difícil. Eu sei que costa ver o camarada lá plantado, sozinho, ou sentado na frente da televisão, ao invés de fazer o culto doméstico, ao invés de fazer as horas silenciosas, ao invés de levantar para ir para a igreja. Mas assumir o papel dele não resolve o problema, gera outro. A responsabilidade aí é encorajar. E há maneiras criativas, amorosas de fazer isso. A primeira delas é dobrar o joelho, mas eu estou entrando em um outro assunto que não é o meu assunto de hoje. Há uma atribuição de glória dentro dessa hierarquia proposta para Deus. E a mulher descobre e experimenta essa glória maior quando ela aceita a hierarquia ao invés de se rebelar contra ela, que é uma situação muito típica de muitas igrejas hoje. Há um argumento que Paulo usa, que é o argumento eclesiológico. Ele invoca o testemunho da igreja. Ele chama outras igrejas para dizerem: isso tem sido aceito e tem sido praticado. E tem sido praticado por todas as igrejas. Por que é que vocês estão se rebelando? Por que vocês estão dizendo: nós descobrimos uma coisa melhor? Por que vocês estão dizendo: nós somos mais modernos, nós somos mais relevantes? Essa é a terrível palavra do século XXI. A igreja quer ser tão relevante que esquece que ela precisa ser fiel à palavra de Deus. E sacrifica a fidelidade à palavra de Deus no altar da relevância. Paulo usa vários argumentos, tem mais um ainda. Ele invoca a presença dos anjos. Agora, quando ele coloca os anjos na jogada aí, a gente sabe que há um problema. Ao longo da história, esse versículo gerou muitos problemas. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Já teve todo tipo de interpretação. A mais estranha delas, mas infelizmente bastante comum, é que os anjos ficam assim, muito excitados quando vêm mulheres sem véu na igreja. Tem vários erros nessa ideia. Ela é uma ideia antiga, isso não é uma coisa que surgiu agora, vem de dezenas de séculos atrás. Primeiro, porque atribui aos anjos uma sexualidade que a Bíblia diz que eles não possuem, né? E depois limita essa questão do véu e de sua relação com a hierarquia na igreja a simplesmente uma questão de não deixar os anjos muito, né, orientados aí no contexto da igreja. A questão dos anjos é importante porque Paulo apresenta uma razão por causa dos anjos. Mas se isso não é uma questão sexual, e não deveria ser tomada assim, até pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, são como os anjos do céu, não se casam, não se dão em casamento, por que Paulo os menciona? E a impressão que eu tenho é que no contexto dos anjos que servem ao Senhor nosso Deus, eles são, até certo ponto, os observadores, até os guardiões dessa ordem, dessa hierarquia que Deus estabeleceu no universo. Há uma hierarquia entre os anjos, não muito claramente definida, mas presente na Bíblia. E eles olham para esse mundo que foi subvertido na sua hierarquia pela rebelião de Satanás e percebem que a igreja, que deveria ser a demonstração da sabedoria de Deus diante dos principados e potestades, está agora adotando o mesmo princípio de vale qualquer coisa que a sociedade ao seu redor. Por isso ele insere a questão dos anjos aí. Não porque eles gostam de ver o pescoço das irmãs, mas porque eles observam a igreja e ficam pensando: que maravilha, de fato Deus é glorificado quando cada um assume a sua função dentro da hierarquia, demonstra essa realidade por meio dos símbolos estabelecidos
por Deus, e eles ficam tristes quando isso não acontece, quando a igreja decide que vai rejeitar a vontade de Deus em favor da opinião dos homens. Há um argumento relacional que Paulo usa também, e esse está presente aí nos versículo 4 até o versículo 9. Paulo vai falar que o relacionamento entre os dois sexos, entre homem e mulher, vem de uma dependência. Na criação original, Paulo sempre volta a ela, e volta a ela também lá em 1 Timóteo capítulo 2, na criação original, a criação da mulher foi dependente da criação do homem. A mulher não surgiu independentemente. Por razões que nós podemos somente imaginar, aprove a Deus, ao invés de fazer um de cada gênero, macho e fêmea, como ele provavelmente fez com os animais, quando da criação do homem, ele permitiu que surgisse essa percepção da carência e estabeleceu uma relação de dependência. A mulher surgiu do homem, ela foi extraída do homem. Então Paulo chama a atenção para isso e diz também que não foi criado o homem por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. As irmãs que não gostam disso, não reclame comigo, reclame com Deus, porque foi ele que fez assim. Ele poderia ter feito a mulher primeiro? Poderia, mas você sabe que tem uma opção de historinhas e piadinhas a respeito disso, né? Eu vou dizer só duas, uma dos homens e uma das mulheres. As mulheres dizem que Deus fez o homem primeiro porque era o rascunho, e a mulher foi a cópia pronta. Já os homens dizem que Deus fez o homem primeiro, porque se tivesse feito a mulher primeiro ia ter muito palpite. Então vocês decidam aí qual das duas historinhas é mais real. Talvez as duas sejam reais, mas o fato é que Deus assim escolheu fazê-lo. Por outro lado, embora isso tenha acontecido, ele de tal modo ordenou que agora o nascimento do homem depende da mulher. E ele fez isso para criar uma interdependência, que é melhor refletida na união monogâmica heterossexual do casamento. Então Paulo usa esse argumento e diz, a maneira como Deus relacionou isso, homem e mulher, nas suas funções dentro do casamento, para a glória de Deus, demanda que essa dependência e essa interdependência, e eu não coloquei aí, mas deveria ter colocado, a liderança do homem, sejam refletidas na maneira como eles se aproximam de Deus dentro do culto público. Há também um argumento natural. Esse argumento natural aparece no versículo 13 e até o versículo 15. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Notem a ênfase entre oração e véu. Vou chamar a atenção para isso no final. A ênfase entre oração e véu. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Paulo utiliza a natureza aqui e diz, a natureza fez com que o cabelo do homem crescesse mais devagar, fosse mantido mais curto do que o da mulher. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado, aí vem de novo aquela frase, correspondendo à necessidade de uma cobertura. A palavrinha grega usada aqui é a palavra anti. Anti pode significar em lugar de, mas não tem que significar em lugar de. Segundo lugar, a observação aqui é que essa palavra mantilha, traduzida aqui mantilha, na revista atualizada, a palavra grega peripolai, é uma palavra diferente da palavra normalmente utilizada para véu, que de passagem não é usada em 1 Coríntios 11. Usa-se somente o verbo, mas não o substantivo. Mas é uma palavra diferente. Então, o que Paulo está dizendo aqui não é que o cabelo comprido substitui o véu, é que o cabelo comprido demonstra a necessidade do véu, no contexto em que Paulo o menciona, a Assembleia dos Irmãos para louvor e adoração. Vocês me ouviram? A Assembleia dos Irmãos para louvor e adoração. E em si, o contexto da igreja local reunida. Paulo está dizendo, a natureza aponta para isso. Há indícios na natureza quanto ao papel relativo do homem e da mulher no culto.
haja isso, tipo de comprimento do cabelo masculino e o tipo de função que o cabelo exerce para a mulher. Ele já diz, por natureza, a mulher pede uma cobertura. Isso se reflete no seu cabelo. Não é uma substituição, é uma demonstração da necessidade do véu. Ok, tá aí tudo que eu acabei de falar para vocês. Tem mais uma, né? É mais, de novo, o social, e ele chama a igreja de volta a olhar para as igrejas cristãs da sua época. No contexto desse capítulo, Paulo enfatiza duas palavras, a palavra oração e a palavra profecia. E ele diz que quando uma mulher exerce qualquer uma dessas atividades sem o uso do véu, sem especificar que comprimento ele deve ter, que forma ele deve ter, que cor ele deve ter, quando a mulher assume essa função na igreja, ela deveria trazer sobre a sua cabeça um sinal de que ela se submete ao papel hierárquico que Deus deu a ela. Agora, eu tento ser bastante literal, onde a literalidade é possível. E esse capítulo, na minha opinião, limita o uso do véu a essas duas atividades no contexto do culto público. Ela deve colocar algum tipo de cobertura sobre a sua cabeça, indicando assim que ela aceita o papel que Deus lhe deu no contexto da vida familiar, seja, caso ela for solteira, de submissão ao seu pai, seja no contexto de casamento, de submissão ao marido. E se por acaso ela não estiver em nenhuma dessas situações, por exemplo, se ela for viúva, que ela está submissa à liderança masculina que Deus colocou sobre a igreja. Então o véu é um símbolo exterior de uma realidade interior. Isso é importante porque me dá a liberdade de dizer que Paulo não está se contradizendo em 1 Coríntios 11 e 1 Coríntios 14, e não está se contradizendo em 1 Coríntios 11 e 1 Timóteo 2, ou 1 Coríntios 14 e 2 Timóteo 2. Ele não proíbe absolutamente a mulher de falar, ele proíbe que ela ensine. No contexto do Novo Testamento, ensinar não é simplesmente levantar um dia na igreja e exortar e trazer uma palavra, é um hábito sistemático, é um processo de discipulado no contexto da igreja, de um grupo de cristãos. Ensinar não é simplesmente levantar-se e ler uma passagem bíblica na Assembleia. Eu sei que talvez seja novidade para alguns de vocês, mas eu desafio vocês a olharem e estudarem o conceito de ensino no Novo Testamento. Mas se pelo menos isso fosse observado, eu acho que nós estaríamos mantendo o ideal bíblico de que a igreja deveria ser o local onde a hierarquia que Deus colocou na criação e que Ele colocou no corpo de Cristo e na própria função de Jesus como Messias, nós estaremos dando um exemplo às futuras gerações de que há uma realização e uma satisfação em assumir um papel que parece menos importante, mas que é igualmente importante e essencial para o bom funcionamento dos nossos lares e das nossas igrejas. Há uma mentira rolando solta por aí de que a máxima realização da mulher se encontra fora do seu lar. Isso está rolando faz mais ou menos uns 50 anos. E algumas das primeiras mulheres que caíram desfraudando essa bandeira aí, estão voltando para casa com as bandeiras enroladas, como o time que perde na hora da decisão. E elas estão dizendo, não valeu a pena. Eu não me tornei mais realizada, eu não me tornei financeiramente dependente. E agora o que eu tenho? Eu tenho uma vida cansada, eu tenho um casamento desfeito, eu tenho filhos rebeldes, eu tenho sozinha cuidar de meus pais que estão doentes com Alzheimer. Por quê? Porque eu desprezei o critério básico que Deus colocou no coração do homem e colocou também na sua palavra e assumi uma função que não era minha. Eu não consegui fazer. As mais honestas estão dizendo isso. Outros continuam tentando tapar o sol com a pena. Outra observação: o símbolo é importante, mas a realidade é mais importante.
A realidade é abraçar esse papel que Deus deu no coração. É possível usar o véu e não ser submisso? Claro. Aí o véu se torna um instrumento de hipocrisia e começa a se tornar um motivo de descrédito para todo o plano que Deus tem para a família e igreja. Então, a exortação às irmãs, particularmente aquelas que são casadas, é que o uso do véu reflita a realidade interior no seu coração e reflita a realidade exterior na sua família. De modo que quando você quiser ministrar no contexto da igreja local, isso não seja visto como uma tentativa de aparecer, ou de chamar a atenção para si, ou de desabafar algum tipo de frustração, mas é o fluir natural de um coração dedicado a Deus, alegre em Deus pelo papel que recebeu dele, e que pode vir no contexto da igreja local como o bom perfume de Cristo, motivando, encorajando gerações seguintes de mulheres a se tornarem mulheres piedosas, tementes a Deus, sóbrias, recatadas e felizes. Uma terceira observação: marido, o seu papel, segundo essa passagem aqui, é liderar. O seu papel, segundo essa passagem aqui, é servir como cabeça espiritual do seu lar. Não apenas naquilo que você conhece, mas naquilo que você pratica. No encorajamento da vida espiritual no lar, na promoção da devoção a Jesus Cristo, na realidade de uma vida que rejeita os padrões do mundo e aceita os padrões de Deus. Essa é a sua responsabilidade. E na medida em que você fizer isso, vai ser mais natural, fácil, vai ser fácil, vai ser mais fácil, que a sua esposa assuma o papel que Deus deu a ela com alegria. Quem não vai querer ser submissa a uma pessoa que é um líder terno, um líder amoroso, um líder que se sacrifica em favor do bem-estar da sua esposa e dos seus filhos? Então, a responsabilidade, em certo sentido maior, repousa sobre nossos ombros como homens e maridos, de criar, de pedir que Deus o ajude a criar um tal ambiente no seu lar, em uma atitude de submissão voluntária, alegre, seja possível, e que isso se reflita no uso adequado do véu, no contexto da igreja. O mínimo que deveríamos fazer seria obedecer a palavra de Deus. Se a mulher ora ou profetiza com a cabeça descoberta, está trazendo desonra para si mesma e para o seu marido. Se o homem profetiza com a cabeça coberta, e é difícil, particularmente vocês rapazes aí, com seus bonezinhos, tá? Eu ando lá pelo seminário, na hora da capela, dando tapinha nos bonezinhos dos rapazes, porque na hora da oração, eles estão de boné na cabeça, estão desobedecendo a palavra, tanto quanto estaria uma mulher que não estivesse com o uso do véu. Particularmente, não vamos olhar para essa passagem como se fosse um apêndice supurado em 1 Coríntios que deva ser ignorado. É a palavra de Deus a ser obedecida e honrada. E o mínimo que podemos fazer é adotar os padrões que Deus estabeleceu para marido e esposa. Marido, assuma o seu papel de líder, exerça-o em casa, exerça-o na igreja. Se alguém quer ser contencioso, lembre-se que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Temos as tradições como elas foram tradicionadas para nós pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. O meu tempo estourou em 5 minutos e eu vou parar aqui. Nós vamos ter almoço. Se você tem alguma pergunta que quiser fazer, trocar uma figurinha a respeito disso, estou disposto a fazer, tá bom? Nós vamos abrir isso aqui agora para não prejudicar o restante das atividades. Mas eu quero desafiar vocês a olharem para a palavra, dependerem da palavra, acreditarem nela, colocarem em prática nas suas vidas. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós sabemos que obedecer-te muitas vezes tem um preço alto. Às vezes é ser mal compreendido, mal entendido por aqueles que estão à nossa volta, sejam eles teus filhos ou não. Às vezes é incorrer no escárnio, na zombaria daqueles que não te conhecem. Às vezes é sofrer perseguição por querer seguir os teus padrões de ética, de comportamento. E por isso confessamos que precisamos da tua ajuda sempre para obedecer.
Que a nossa motivação não seja o temor ao homem, a preocupação com o que os homens pensam, mas o temor a Ti e a preocupação com aquilo que Tu pensas a respeito da nossa maneira de responder a Ti. Quero rogar que levantes no Teu povo aqui, homens e mulheres, de tal modo tementes a Deus, de tal modo apaixonados por Jesus Cristo, que questionar as suas ordens esteja fora de qualquer questão, que desobedecer seja visto como o pior dos erros, e pelo contrário, obedecer tua palavra e procurar cumpri-la com inteligência, com humildade, com devoção e temor, sejam vistos como a virtude maior. Honra, sim, ó Pai, o Teu nome e o nome do Teu Filho Jesus Cristo no meio desta igreja, por meio de homens que são líderes, por meio de mulheres que são auxiliadoras idôneas, por meio de filhos que são submissos e de uma igreja que demonstra a maturidade espiritual. Nós pedimos isso e agradecemos, em nome de Jesus.